Ok, pessoal. Na aula anterior de instrumental, fiz algumas passagens matemáticas ali no slide que talvez, não sei, talvez algumas pessoas tenham ficado perdidas, assim, embora não seja nem um pouco primordial que vocês entendam, porque não vai ser cobrado isso. Eu acredito que para o futuro, se vocês forem fazer uma graduação de química, um curso de bacharel em química industrial ou até mesmo talvez engenharia, é, talvez vocês queiram voltar nessa aula e rever o conceito, tentar entender um pouco melhor a passagem matemática, tudo mais. Então, o que eu vou fazer nesta aula aqui? Eu vou pegar aquelas passagens matemáticas, eu vou refazer elas tintim por tintim, para não ficar dúvida nem perder ninguém no meio do caminho. Tá? É totalmente opcional, não é necessário, realmente não precisa. Tá? Bom, vamos lá. Então, lá em fluorimetria, pessoal, a gente começamos falando desta passagem aqui, tá? A gente falou que I sobre I0 é igual a epsilon menos t elevado a epsilon e elevado a menos t sobre tal, tá? E o que, que acontece? Eu mencionei que quando t aumenta, quando t diminui e tal, então só para deixar bem claro e explicar, pura curiosidade, não é necessário decorar nem nada, mas quem quiser ver vai ficar talvez com as curiosidades saciadas. Fazer uma consideração, em vez de eu tentar explicar, vamos ver o que, que acontece em cada um dos casos. Olha só, o que, que acontece quando o tempo a ser medido, né, t, é um valor grande. E vamos imaginar o que acontece quando t, que é o tempo, esse tempo, pessoal, é o tempo em que a fonte de emissão de radiação terminou. Tá? Então, quando t é um valor pequeno, vamos ver o que acontece em cada um desses casos. Bom, quando t é grande, pessoal, menos t sobre tal, né? Isso aqui, quando t é grande, isso se torna grande. Ou seja, se torna um número negativo grande. Então, vamos dar um exemplo numérico. Imagina que o tempo médio, t sobre o tempo médio, é um valor de várias magnitudes, ou seja, várias vezes maior. Vamos supor que t sobre tal tenha dado, sei lá, 2. Tá? Ou seja, exemplo, 2. Ou seja, t é duas vezes maior que tal. Tá? Ou seja, o tempo em que você vai medir, ele deu duas vezes mais que o tempo médio de relaxamento. Então, um exemplo. Se t sobre tal é 2 e... Bom, eu tenho um menos aqui, né? Então, epsilon menos 2 torna-se um valor, começa a se tornar um valor significativo. Então, se a gente pegar a nossa calculadora e fazer o número neperiano elevado a menos 2, deixa eu pegar a nossa calculadora aqui, deixa eu ver se ela aparece. Tá, ela está aparecendo, que bom. Então, olha só, vou pegar aqui a nossa calculadora e vamos pegar aqui o E, né, que é o número neperiano, e vamos elevar ele a menos 2. Então, E elevado, cadê aqui? Aqui, a menos 2. O que, que acontece? Elevar alguma coisa a menos 2 é a mesma coisa que inverter. Então, antes de eu colocar aqui, né? E elevado a menos 2 é a mesma coisa que 1 sobre E elevado ao quadrado. Gente, 1 sobre E elevado ao quadrado vai ficar
vai ficar pequeno. Tá? Bom, tá aqui, ó. Então, voltar aqui. E elevado a 2 negativo. Então, isso aqui, pessoal, deu 0,1353. Vou deixar assim, tá? Aproximadamente 0,1353. Tá? Então, o que acontece? Isso mostra se e elevado ao quadrado deu esse valor, ou seja, à medida que t aumenta, i começa, né, fica muito menor do que zero. Por quê? I sobre i zero torna-se um número pequeno. Certo? Vocês entenderam, né? Então, olha só. Esse número aqui é pequeno, certo? I elevado a menos 2 é um valor 0,13, tá? 1353. Isso faz com que I sobre I0 seja esse valor, 0,1353. Isso indica que I é muito pequeno em relação a I0. Tá? Tá. Agora vamos ver o que acontece quando t é pequeno. Gente, quando t é pequeno, t é pequeno, t sobre tal começa a ficar um valor também pequeno, se torna pequeno. Tá? Ou seja, vamos supor que isso aqui dá um valor pequeno. Então, vamos supor que t sobre tal seja 0,01. Vamos supor que t sobre tal seja 0,001. Estou só supondo, só para mostrar o que acontece quando ele fica pequeno. Então, quando t sobre tal fica 0,01, e elevado a menos 0,001, pessoal, um expoente muito pequeno, negativo, mas muito pequeno e muito próximo de zero, olha só o que acontece. Ele é próximo de e elevado a zero. Vamos fazer na calculadora? Tá? Olha só, vamos pegar aqui de novo o e e vamos elevá-lo a 0,001 negativo. Olha só o que vai acontecer. Quanto que é e elevado a zero? É 1, né? Olha o que acontece aqui. 0,999. Veja, é próximo de 1, certo? Então, olha só. Quando e elevado a menos 0,001 se torna praticamente 1, isso indica, gente, que i é praticamente igual a i0. Por quê? I sobre i0, que é quase igual, está próximo desse valor que deu, que é 0,999, quase 1. Tá? Então, é essa explicação de como que t influencia. À medida que t aumenta, i fica pequeno em relação a i0. À medida que t fica pequeno, i passa a se tornar cada vez mais parecido com i0. Tudo bem essa parte, gente? Belezinha? Qualquer coisa, me chama na videoaula. Professor, não entendi. A gente volta e revê todo o conceito do zero, tá bom? Tá. Outra coisa que a gente passou, e essa talvez seja um pouco mais complicada para provar, é aquela passagem matemática que estava falando, né, sobre como que o efeito da fluorescência pode ser medido. A gente começou vendo uma equação que era assim. Eu estou colando aqui do slide anterior aqui para a gente colocar, para eu colocar igual, né? A gente fez aqui uma relação entre a diferença da intensidade luminosa que é irradiada menos a intensidade luminosa que é enviada, né, que passa e que é transmitida, dividido pela intensidade original. Tá? Então isso aqui o que é? É uma proporção da diferença
entre a intensidade luminosa que é irradiada menos a emitida, dividido pela própria proporção irradiada. Pessoal, matematicamente, isso aqui não é proporcional, nem igual, é igual. Isso aqui é I0 sobre I0 menos I sobre I0. É ou não é verdade? Agora, isso daqui é 1, né? Então, isso daqui, pessoal, é nada mais, nada menos que 1 menos I sobre I0. Tá? Tudo bem? O que a gente precisa lembrar? A gente precisa lembrar que I sobre I0, da lei de Beer, desculpa, da lei de Beer, aqui, ó, da lei de Beer, que I sobre I0, gente, é exatamente epsilon elevado a menos, aliás, E elevado a menos epsilon BC, que é absortividade molar, percurso óptico, concentração. Então, isto daqui que a gente viu aqui, ó, é, na verdade, 1 menos epsilon, E menos epsilon, E elevado a menos epsilon BC. Beleza? Aí o que ele diz lá nas passagens? Né? Vamos multiplicar ambos os lados por I0. Tá? Isso só porque a gente quer tirar esse denominador aqui. Então fica I0 menos I é igual, e eu vou pegar isso daqui, gente, e vou multiplicar por I0. Então fica I0 vezes, abre parênteses, 1 menos E elevado a menos epsilon BC. Tudo bem? Até aqui, tranquilo. Matemática pura. Aliás, tudo aqui é matemática pura. Não vai ter absolutamente nada de diferente. O que acontece é que ele menciona que o efeito de fluorescência ele é nada mais, nada menos que o rendimento quântico, né, da quantidade de fótons emitidos pela fluorescência em relação aos fótons recebidos, né, que é φ, que a gente viu φ no slide. Então, o efeito da fluorescência é a intensidade enviada menos a intensidade, aliás, a intensidade recebida menos a intensidade enviada, vezes essa eficiência quântica de quantos átomos de fato vão emitir a fluorescência. Então, essa é a fluorescência aparente, essa é a fluorescência que a gente vai ter de fato. Tá? Então, lembrem-se, ora, a gente não acabou de ver que I0 menos I é isso daqui? Então, o que eu vou fazer? Em vez de escrever isso daqui, eu vou escrever o quanto que isso aqui corresponde, que é isso aqui. Então, o efeito da fluorescência vai ser esse φ vezes, e no lugar de escrever I0 menos I, eu vou escrever 1 menos E elevado a menos epsilon BC. Tá bom? Até aqui, tranquilo. Certo? Bom, o efeito da fluorescência aparente é esse. O efeito da fluorescência bruta, ele é esse K, e a gente chama de K, é a constante geométrica, vezes a fluorescência aparente. A fluorescência aparente não é tudo isso daqui que a gente viu? Então, de novo, vamos substituir. Quanto que vale F? F é igual a essa constante geométrica vezes quanto F' corresponde. F' é φ que multiplica 1 menos E elevado a menos epsilon BC. Tá? Tudo bem até aqui, gente? Tranquilo. Ó, só substituições. É que lá na hora estava tudo muito rápido, talvez vocês não tenham entendido. Bom, o que acontece agora é que lá ele diz que quando a gente aproxima, quando epsilon BC
é pequeno, ele diz que a gente pode aproximar 1 menos epsilon bc, 1 menos e elevado a menos epsilon bc, a gente pode aproximar a epsilon bc. Gente, na matemática, às vezes fica um pouco difícil a gente falar, né? Então eu vou fazer diferente. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou provar para vocês isso. Então, vou fazer aqui, através da matemática, uma série de exemplos numéricos mostrando isso. Então, vamos ver uma primeira situação. Vamos pegar aqui 1 menos e elevado. E vamos dizer que epsilon bc é um número qualquer. Vamos chamar de a. Seja lá qual for. Né? A vai ser a multiplicação de epsilon bc. Tá? É só para simplificar, para eu poder trazer. E eu quero provar que 1 menos e elevado a menos a é igual a quando a é pequeno. É isso que eu quero provar. Ok? Então, vamos pegar um primeiro exemplo numérico. Tá? Vamos primeiro escolher, então, a como se fosse igual a 2. O que acontece com a igual a 2? Eu tenho que 1 menos epsilon elevado a menos 2, desculpa, e elevado a menos 2. Então, isso aqui é igual a 1 menos, e aqui, pessoal, eu já fiz o cálculo, eu vou deixar só pronto, tá? 13,53, porque foi o valor que nós tivemos lá atrás. Então, A não é pequeno, e o que acontece é que esse valor aqui me deu um valor de 0,8647. Ora, 2 não é parecido com isso. Por enquanto, bom, A realmente para 2 não ficou grande. Vamos diminuir A. Vamos considerar A igual a 1. Vamos ver o que acontece quando A é igual a 1. Eu vou ter 1 menos e elevado a menos 1 é igual. Então, quanto que dá isso? Vai dar 1 menos 0,3679. Bom, 1 menos 0,3679 dá 0,6321. De novo, 1 não parece muito igual a esse valor, né? E aqui continua não sendo muita verdade. Vamos diminuir um pouquinho mais o A? Vamos colocar como se fosse... A não pode assumir valores negativos, né? Porque epsilon bc não pode ser negativo. Isso aqui não pode ser negativo. Então, a maneira que a gente tem de diminuir A não pode ser menor que zero. Então, não pode ser menor que zero, então a tem que começar a se aproximar de zero. Vamos imaginar que a seja 0,1. Vamos ver o que acontece. Então, eu vou ficar com 1 menos e elevado a menos 0,1. Vamos ver o que acontece? Então, fica 1 menos, e para 0,1, eu vou ter aqui 0 elevado a menos 0,1 vai dar 0,9048. Ora, 1 menos 0,9048 é nada mais do que 0,952, né? Não, peraí, 956. 952, é? Deixa eu só conferir. 1 menos 0,9048, 952, exatamente. Tá? Olha só, veja, 0,1 não é, mas veja o que está acontecendo. Está começando a querer parecer... Está próximo, não está? 0,1 está próximo de 0,0952. Isso porque a gente está em 10, né? 10 vezes menor. Vamos fazer mais um experimento. Vamos dizer que A
vale 0,01. Ora, 1 menos e elevado a menos 0,01. Gente, quanto que dá isso? 1 menos, olha só que bonito, hein? 0,9900, tá? 001 aqui, ó. Vou arredondar para cima ainda. Então, quanto que é 1 menos 0,9901? Então, 1 menos 0,9901. Ora, ora, ora. Vejam só. 0,0099. Interessante. Olha só. Olha como está se aproximando. 0,01 está próximo de 0,0099. Então, gente, está provado. Olha só, provamos. Nós conseguimos provar que para valores pequenos, tá? Valores pequenos de epsilon BC, conseguimos provar que 1 menos e elevado a menos epsilon BC é próximo do próprio epsilon BC. Está provado. Como queríamos demonstrar. Ô, saudade do ensino médio, tá? Muito bem. Então tá, pessoal. Dito isso, o que a gente tem? Voltando lá naquele slide. Agora que a gente provou, a gente pode escrever, voltando aqui, né? Que F, a fluorescência, é K, Φ, e esse termo, quando o valor é pequeno, olha só, F vai assumir um valor de K, Φ, epsilon, BC. Oh! Muito bem. O que acontece quando K, Φ, epsilon, BC estão unidos na mesma? Acontece que, veja, olha só. Vou só repetir aqui, né? K, Φ, I, epsilon, BC. Então, o que acontece? Olha só. Vamos fazer algumas considerações. K é uma constante geométrica. Ou seja, não muda. Certo? Φ é uma propriedade da solução e ela é constante. E zero é a incidência da radiação da lâmpada. Se a gente considerar que essa incidência da lâmpada ela é constante, Epsilon é a absortividade molecular, que é uma propriedade da substância, e também é constante. B é o percurso óptico. E adivinha só, também é constante. O que sobra? Que a fluorescência do sinal ela é proporcional a quem? A única coisa que pode não ser constante, que é a concentração. Então, quando ele escreve lá que F é Kc, esse K que ele colocou lá é todas esses valores aqui, ó, que a gente tem aqui, todos multiplicados numa única coisa. É isso que quer dizer esse casão aí. Tá? Ele está dizendo que K é o produto de Kzinho, Φ, I0, Epsilon e B. Tá? Casão, vou escrever assim, ó. Casão é Kzinho, Φ, I0, Epsilon, B. Tá? Então ele escreve lá que a fluorescência que você vai ler no seu aparelho é apenas uma função da concentração
da sua amostra. Lembrando que a concentração da amostra tem que ser relativamente pequena, por causa dos outros problemas que nós já havíamos falado. Belezinha, gente? Matematicamente ficou salvo, tudo tranquilo, vocês entenderam? Se não entenderam, deixe um comentário, pede auxílio lá na aula que a gente resolve agora aqui no Tapa. Tudo bem? Um grande abraço e até a próxima.